Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Hora da Qualidade, com mais um episódio e mais uma convidada especial, e eu vou deixar que ela se apresente. Olá, meu nome é Camila Silveira, eu sou proprietária e diretora executiva da CS Consultoria e estou aqui para bater um papo hoje sobre certificação de colchões. Eu sou formada em Pedagogia Empresarial, que é a educação nas organizações, sou também auditora líder da ISO 9001 e recentemente fui convidada para participar do conselho editorial do projeto Anuário de Colchões 2022. Então é um projeto bem bacana que a gente vai falar aqui hoje também. Caramba, que legal. Foi aquilo que você postou hoje? Foi, Legal. exatamente. Eu vi, eu falei, nossa, é um projeto em relação a colchões, colchonetes. Foi uma surpresa bem positiva, assim, que eu já acompanho o Anuário de Colchões já faz um tempo. É um livro que vem várias informações, né, sobre o segmento, então eles divulgam todo início de ano. E aí agora eles estão fazendo esse conselho para trazer a pauta para 2022. Então foi um grupo seleto ali de pessoas, entre fabricantes, lojistas, outras pessoas de outros segmentos, né, e eu ali como certificadora não, né, como consultora da qualidade para apoiá-los nas matérias, nas demandas ali para 2022. Nossa, que legal. Interessante saber disso daí. Porque eu vi hoje, eu falei, nossa, eu nunca tinha visto, né? O que será, né? Eu falei, o que será? Mas só eu acho que ela vai falar depois alguma coisa, vai acabar postando. Então é isso daí. E Camila, já aproveitando assim, queria que você contasse para a gente como que você começou na área da qualidade, né? E como você veio parar na área de colchões e colchonetes. Na verdade, eu comecei a minha carreira profissional muito cedo, com 14 anos eu já buscava ter os meus próprios recursos, então eu comecei trabalhando nas lojinhas do bairro aqui mesmo, né? Com o tempo, aos 16, eu entrei no meu primeiro estágio numa multinacional. E lá eu tive a minha primeira experiência com a qualidade. E que eu já relatei até em alguns artigos que eu já produzi, que não foi uma experiência muito feliz, porque a primeira coisa que fizeram foi, depois de eu passar pela integração, eu sentar numa salinha. Eu ia trabalhar na engenharia de processos, sentar numa salinha com uma pasta Z dessa grossura para poder ler todos os procedimentos e termos complicados que exigiam a engenharia de processos. Então, ali foi minha primeira experiência e confesso que não foi muito bacana. Depois dali, eu segui fazendo alguns outros estágios, né, e entrei mais a fundo em indústrias, enfim, trabalhei em várias indústrias aqui da região, até ingressar na área de consultoria da qualidade com o ISO 9001. Para depois entrar na parte de certificação de colchões. Legal. E você já falou que você falou do seu blog, né? Quando a gente teve o primeiro contato, aí eu fui lá entrei, né, na sua página, entrei, na verdade, no LinkedIn. Aí eu entrei no blog, que você acha que linka, né, faz o link. Isso. Aí quando eu li as matérias, achei muito interessante, adorei. Falei, caramba, e aquilo, né, colchões tem muita informação e às vezes o consumidor também não sabe, né? E qual portaria ou quais normas para você o consumidor tem que atender? Na verdade, o consumidor não, né? A organização deve atender para certificar o produto, no caso, colchão, colchonete. Para colchões e colchonetes de espuma é a portaria 35 e para colchões de mola é a portaria 75. E dentro dessas portarias, eles também chamam alguns outros regulamentos, como a RGCP 200, que é, né, você também conhece essa portaria que rege todos os produtos certificados pelo Inmetro, e também alguns requisitos aplicáveis da norma ISO 9001. Caramba. E para você já está há bastante tempo, né? Tanto com a ISO 9001 e com a certificação de produtos, colchão, colchonete. Hoje, o que você vê nas organizações, nas indústrias, qual a maior dificuldade da organização, até mesmo do responsável, o gestor de colchões e colchonetes, para implementar isso dentro da indústria? Eu vejo que a maior dificuldade é eles entenderem o benefício que essa certificação traz. Porque, como é uma certificação compulsória, eles acabam olhando muito mais, vou fazer porque eu sou obrigado, do que Verdade. eu sempre brinco, né? Já que é uma certificação compulsória, deixa eu aproveitar essa certificação e colher os benefícios que ela pode me trazer. Então, a dificuldade que eu vejo hoje nas fábricas de colchões é entender por esse viés
e a partir dali colher os benefícios e os frutos que a certificação pode trazer. Porque como ali tem vários requisitos, tanto de produto como a da própria ISO 9001, ali já traz uma estruturação de processos internos, de comunicação com o cliente, tratamento de reclamações, coisas que muitas empresas, quando não são certificadas, até atendem de uma certa forma, mas não de uma maneira estruturada como pede, né, e direciona essas portarias. Legal. E em relação a, eu não sei se tem diferença, né? Eu sempre faço essa pergunta, de uma indústria de pequeno, grande, ou de pequeno, médio ou grande porte, há diferença no tempo de você certificar o produto, no caso, colchão, colchonete? O período da certificação depende de acordo com o engajamento do fabricante. Então, geralmente, de 3 a 4 meses, a gente consegue estruturar um sistema de gestão, até porque a gente não precisa ter um grande histórico, né? A gente pode começar a partir dali, então fica mais fácil para a gente poder conseguir a certificação mais rápido, mas independe do porte, né? Vai precisar da estrutura, afinal de contas, uma empresa maior talvez vai demandar mais processos, mais descrições de procedimentos ou direcionamentos do que uma empresa um pouco menor. Mas é possível a gente fazer de 3 a 4 meses essa certificação, tendo como parceiros, né, o próprio fabricante, onde ele vai estar engajado ali para buscar as informações, colher as informações que são necessárias para a certificação. Legal. E hoje você faz a consultoria, né? Tanto para da ISO 9001, que eu vi lá, acho que você também você dá treinamento de tratamento de reclamações, que eu vi no site. Aí a consultoria de colchões e colchonetes, a certificação de produto. Dessas, assim, uma pergunta mais pessoal, dessas, qual que você mais gosta? Não, fala, esse é o que eu tenho mais prazer em fazer. A ISO 9001 ou a portaria, né, de colchões e colchonetes? Você fala, é o que eu amo. Se você olhar o meu site, você vai ver que o foco está bem direcionado para colchões, né? Então, eu trabalho com ISO 9001, gosto bastante, mas eu me realizo dentro da certificação de colchões mesmo, que é onde eu me tornei especialista, né? A minha empresa hoje, ela é especialista nesse segmento. Então, é muito bacana, porque a gente conhece as empresas, a gente vê, conversa muito com os diretores, com as pessoas que trabalham no dia a dia ali na produção. Então, a gente aprende muito em relação a todos os ambientes ali daquela empresa, como também consegue direcioná-las rumo a uma padronização, rumo a certificação e essa estruturação dos processos que eu estava falando. Então, é muito bacana, assim. Então, se você olhar ali, vai ver que todos os meus produtos hoje que eu vendo é tudo direcionado para colchão. Mas, claro, a gente pode sim atender outras demandas, como já teve situações que a gente já fez. Legal. E aqui, ó, a gente estava falando no começo, antes de conversar, você, como trabalha há muito tempo com certificação de produtos, colchões e colchonetes, o que você espera do mercado futuro de colchões e colchonetes, até mesmo das normas, né, da ISO, dessas normas que estão vindo aí, que eu acho que cada vez mais, eu acho assim, quando fala, a 2015 veio com gestão de risco. Aí muita gente, nossa, gestão de risco? Para quê? E hoje não, hoje o que se fala é gestão de risco, e as portarias do Inmetro estão vindo também, assim, né? Com a preocupação com o consumidor. Então, Exatamente. Eu vejo que os requisitos aplicáveis da ISO 9001 para as portarias de colchões, eles vêm muito para ajudar nessa estruturação e auxiliar a fazer a gestão do processo interno e não só o produto. Claro que a certificação de produto, o foco está no produto, então tem ensaios relacionados àquele produto, que é o colchão que nós estamos falando. Mas tem toda essa parte interna do sistema de gestão que é necessário também e que vai refletir no produto depois, né? Então, eu vejo que agora, recentemente, teve uma atualização das portarias, e aí trouxe, inclusive, os requisitos novos da ISO 9001-2015, que antes ainda estava aplicável à versão anterior, então trouxe bem essa questão da gestão de risco. E se você parar para analisar, quando você entra numa empresa, na maioria das vezes, elas já aplicam pesquisa de satisfação, elas se preocupam com a pesquisa, né, com a satisfação do cliente, elas se preocupam com as reclamações, elas planejam ações para o futuro, olhando para o mercado, porém, elas não registram. exatamente. E dentro da certificação, a gente direciona e orienta para que comecem a registrar, para gerar o histórico, para ver aquilo que está dando certo, para ver aquilo que a gente ainda precisa melhorar. Então, eu vejo como um benefício, realmente, porque as empresas já fazem muitas coisas, porém, não têm o hábito de registrar.
Então, isso acaba fazendo com que eles não tenham um acompanhamento das ações, dos problemas também que acontecem durante o ano, e com a certificação e as portarias, isso traz essa obrigatoriedade de manter esses registros e essas atualizações. Exatamente. Eu vejo assim que nem a portaria do Inmetro 200, a nova, né? Eu acho assim, na hora que eu li a primeira vez, falei, nossa, um monte de requisito novo. Mas veio para melhorar, acho que veio até para simplificar algumas coisas, né? Porque ela aparece o anexo de padrão de alto nível da ISO. Aqui, ó, tudo que você tem que fazer está aqui. E daqui vai chamar as portarias, vai de colchão, colchonete, fios e cabos e tudo mais. E da sua consultoria, do seu trabalho, fala um pouco para a gente qual o tipo de consultoria que você faz, quais treinamentos você dá e tudo mais. Fernando, hoje a gente atua com alguns tipos de consultoria dentro da CS, né? Então, nós temos a consultoria de certificação inicial, onde a empresa não é certificada e está buscando uma certificação. Nós também temos a revisão das portarias, ou seja, a empresa já é certificada e quer fazer a manutenção periódica dessa certificação. Então, a gente atua justamente para tirar essa preocupação deles, para que eles possam continuar focando no negócio, e a gente, sabendo que é necessário manter, a gente vai lá e atualiza em conjunto com a empresa, né, os documentos, e traz alguma sugestão de melhoria naquilo que é possível a gente fazer. Como também tem uma que é muito legal, que é a consultoria mensal, que a gente chama de Programa de Excelência e Melhoria Contínua, onde nós acompanhamos o fabricante o ano todo, mês a mês, com um cronograma de projeto bem elaborado, para passar por todos os processos durante o ano, e aí não ter aquela correria perto da auditoria. Porque, até deu uma risadinha, porque isso é bem comum, né? A pessoa, às vezes, deixa tudo para a última hora, aí tem todo um cronograma bonitinho para fazer uma gestão durante o ano e acaba não fazendo. Então, a gente entra nesse papel para poder acompanhar as empresas, porque eu acredito muito que é uma parceria. Então, eu já escutei e já ouvi falar de algumas empresas que vão lá e fazem para a empresa, mas eu não faço eu faço com a empresa, para que justamente ela aprenda. A parceria, né? Exatamente. Você vai ensinar a pessoa a fazer para que ela não dependa de você, ela aprenda e saiba fazer, saiba falar com o auditor, saiba o que ela está falando, não você ir lá fazer, aí no dia da auditoria a pessoa acaba ficando até perdida. Exatamente, já teve situações em que eu chego no cliente e os documentos não estão com ele, estavam com o antigo consultor. Meu Deus. Não é uma prática que a gente adota aqui na nossa empresa, né? Então, a gente busca ensinar o cliente, direcionar naquilo que precisa, para que ele saiba responder corretamente, para que ele consiga manter o sistema de gestão, até porque numa certificação de produto precisa ter um histórico de reclamações, precisa ter rastreabilidade. Então, tudo isso é uma coisa que não dá para fazer só perto da auditoria. É necessário fazer essa gestão durante o ano, né? Então, para que a gente possa realmente ter um resultado, porque numa auditoria o auditor pode pedir a rastreabilidade de um produto recente, como ele pode pedir a rastreabilidade de 1 ano, 2 anos atrás, e você precisa mostrar. Então, é nesse caminho, a importância da gente fazer a gestão durante o ano. Legal. E onde a CS fica localizada? No Rio Grande do Sul, mais precisamente Gravataí, no Rio Grande do Sul, mas hoje, com a vantagem da internet, nós temos a consultoria digital e podemos atender no Brasil todo. Então, nós temos clientes na Bahia, no Pará, São Luís do Maranhão, São Paulo, Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Então, assim, a gente consegue se espalhar pelo Brasil e poder atender todos os fabricantes. Que legal. E até os treinamentos você faz Sim. Pelo Meet, pelo Zoom, tudo? Exatamente. A vantagem que trouxe, eu vejo, né, esse momento agora de migração para o digital, é para justamente a gente poder trocar a presença física pela disponibilidade. Então, eu não estou mais presente no cliente só no dia da visita. Eu estou disponível diariamente para que eles possam tirar essas dúvidas na hora que eles precisarem. Então, essa é uma das vantagens, né? Então, durante a consultoria, a gente tem toda essa disponibilidade para que eles possam acessar a nossa plataforma de trabalho, para que eles possam nos consultar quando realmente a dúvida acontecer. Porque às vezes eles têm que anotar para falar contigo no dia da visita, então, e às vezes pode acabar esquecendo. Então, nessa vantagem da consultoria digital, a gente trouxe também os treinamentos,
onde nós fazemos treinamentos online e ao vivo, e tem alguns que são gravados para justamente o cliente poder consumir na hora que ele precisar. Pode ser à noite, pode ser de dia, em qualquer horário. Legal. E se a pessoa que está assistindo ou está escutando, ela quiser conhecer, qual é o site mesmo? www.csconsultoria.net.br. E se quiser falar com você, aí você tem o Instagram, o LinkedIn, tem o site. YouTube. YouTube também, o YouTube eu não vi ainda. Não viu? Mas então não corre viu, lá para assistir. Tem bastante vídeo interessante sobre as portarias e sobre vários temas relevantes. Oi? Como que tá no YouTube? CS Consultoria. CS Consultoria? Esse eu vou ser sincero, eu não vi. Eu vi no LinkedIn, eu vi o Instagram, eu vi o site, né? O site chamou o blog e tudo mais, adorei. Aí por isso que eu perguntei também dos treinamentos que você dava, que eu achei e falei, nossa. Assim, eu vou ser sincero, o site de você tá muito legal. Bacana, a divisão dos conteúdos. E agora eu vou procurar depois no YouTube, porque o YouTube eu não tinha visto. Beleza. Tá, tô gostando do papo. E vou agora, vamos ser um pouco, assim, para fechar essa parte da CS, né, consultoria, colchões e colchonetes, qual dica que você, assim, poderia dar inicialmente para o consumidor, para a pessoa que está escutando, para a pessoa que está ouvindo o podcast, para quando ela for comprar um colchão, colchonete, qual o principal item que ela deveria analisar? Primeiro, se tem o selo do Inmetro. Hoje em dia, o selo do Inmetro, ele traz muita credibilidade e te dá uma certa garantia de que aquele produto passou por ensaios e foi testado. Então, a primeira coisa é olhar se tem o selo. Depois, confere a etiqueta do produto, para ver se aquilo que o vendedor está te passando realmente é aquilo que está na etiqueta. Porque já aconteceu no passado, de não coincidir as informações que estão na etiqueta com o produto real, né? Foi daí que surgiu, inclusive, a certificação compulsória de colchões, por conta dessas reclamações que o Inmetro recebeu por conta dos produtos. E sempre acompanhar também o seu peso, o biotipo do consumidor em relação ao produto que está sendo comprado, para não dar confusão depois, compra o produto não fica adequado e você acha ruim, depois fica com dores, ou ele afunda, pode acontecer uma série de coisas e isso pode prejudicar, né, o seu uso. E então é importante olhar se o colchão que você está observando realmente é aquele que serve para o seu biotipo também. Legal. Bom, ótimas dicas. E agora vamos ser um pouco da CS Consultoria. Fora da CS, fora do trabalho, o que você mais gosta de fazer? O que eu mais gosto de fazer, eu gosto muito de passear com a minha família. Sou casada, tenho 2 filhos, e gosto muito de conhecer lugares novos, e sempre que possível eu levo a família junto. Tanto que antes eu viajava bem mais do que agora, e sempre gostei de conhecer lugares novos, mas sozinha parece que não tem o mesmo efeito do que quando a gente está com a família, né, com as pessoas que a gente ama. Então, eu gosto muito de fazer coisas juntos. Inclusive, aqui em casa a gente tem um dia que é o Dia da Família, e nesse dia a gente combina que cada vez um vai escolher um filme, e a gente não pode reclamar do filme escolhido, a gente tem que assistir o filme que a pessoa decidiu, né? Por mais que a gente sempre reclame um pouquinho, mas a gente curte, né? Porque daí faz aquela brincadeira, para assistir, faz um jantar diferente, e a gente tem um momento em família ali que vai repercutir depois no futuro, né? Então, eu prezo muito por esses momentos e valorizo muito estar com a família. Sim, acho que é importante, né, a gente estar com a família, acho que a família também é a base, né, porque acho que nessa correria, principalmente na pandemia, né, a gente sentiu, acho que todo mundo sentiu isso, e Verdade. Ficar em casa ficou, tipo, eu adoro ficar em casa, né, que nem você falou aí, que isso, cada semana é um que escolhe, aqui em casa uma semana, minha namorada a outra, mesmo quando a gente não quer, né. Exato, e eu acho que isso que é a diversão, né? Porque a gente já sabe que vai ter aquela discussãozinha para ver qual é o filme. Aí agora ninguém mais quer dizer que filme vai assistir, só diz na hora para não ficar ouvindo, não ficar ouvindo indicação de filme, né? Porque a gente acaba querendo indicar os melhores filmes. E é legal porque aqui é bem diversificado, porque tem eu e meu esposo, eu tenho uma filha de 7 anos e tenho um filho de 12. Então, a escolha dos filmes é muito eclética. Então, a gente tem que se adaptar ali e assistir aquilo que eles estão querendo da mesma forma que eles assistem aquilo que a gente está direcionando também. Então é bem bacana, é um momento bem divertido.
Ah, legal. E já aproveitando que você estava falando do filme, né? Se você fosse indicar uma série, um filme ou um livro, pode ser mais que um se você quiser, tá? Não tem problema Tá. nenhum. Qual você indicaria? Que fala, não, isso aqui mudou um pouco a minha percepção de ver um outro lado que eu talvez não veria. Tem um filme que eu acho muito legal, que faz um pouco tempo que eu assisti, e que cada vez que eu enfrento alguma adversidade dentro do empreendedorismo, eu lembro desse filme, que é o Padman, que é a história de um homem indiano que ele viu alguns problemas para as mulheres na Índia e resolveu criar uma solução que ajudasse elas durante um período do mês, né, que elas passavam por uma certa dificuldade. E o bacana nesse filme é que na elaboração desse produto, do desenvolvimento desse produto que ele vai lançar, ele passa por várias frustrações. E muitas vezes, dentro do empreendedorismo, a gente também passa por frustrações. A gente faz algumas tentativas e dá errado, aí tu pensa em desistir, daqui a pouco tu desiste naquele dia, mas no outro dia tu começa de novo e tenta novamente. Então, o método da tentativa e erro é muito frequente nesse filme. E isso me fez criar esse alerta, né? Então, cada vez que acontece alguma situação que eu vejo e que é desanimadora, eu lembro desse filme. Um outro ponto dentro dele ainda é a persistência, porque mesmo ele contrariando as tradições indianas e muitas vezes a sua própria família, fez com que ele focasse no seu objetivo. Ele tinha um objetivo principal bem definido e foi atrás dele. E colheu também feedbacks das pessoas que estavam à sua volta, porque ele fez o produto, pediu para pessoas testarem e olhava, né, observava o que elas identificavam de pontos positivos e negativos. E é uma coisa muito real hoje, a gente olhar para o cliente, prestar atenção naquilo que eles estão buscando, tanto do que eles esperam, como também das suas dores. Então, esse filme, ele traz um pouco de drama, um pouco de diversão, e lição de vida no empreendedorismo. Eu acho que é muito bacana todo mundo assistir, todo mundo que quer empreender, ou que mesmo que seja um intraempreendedor dentro da sua empresa, acho que vale a pena assistir, porque tem uma lição muito bacana lá. Vou colocar na lista. Só uma pergunta. Onde é que ele está disponível? Na Netflix? Na Amazon? Eu vi na Netflix. Na Netflix? Exato. Eu não lembro, porque eu lembro que a gente tinha conversado antes, você tinha comentado dele, né? Às vezes pode sair do catálogo, Sim. né? Mas quando nós conversamos aquela vez, ele ainda estava no catálogo. Foi lá. Vou procurar, vou pôr na minha lista, porque quando eu achei interessante você ter falado, né? Porque realmente é a história do empreendedor. Não importa o lugar que ele esteja. E é um tema que eu acho muito bacana, sabe? Aqui na minha região, eu, há um tempo atrás, fui vice-coordenadora do Núcleo de Mulheres Empreendedoras. Então, eu estou sempre envolvida com esse meio. Então, ali eu era vice-coordenadora, a gente trazia treinamentos, palestras e acompanhava essas microempresárias. E ali a gente vê como é real tudo isso que acontece no filme. As frustrações, a gente tenta e fica com medo, às vezes, de fazer algumas coisas. Por outro lado, várias tentativas e acaba não seguindo naquilo que gostaria, porque um fulano diz que não dá certo, o Beltrano diz que vai dar errado. Então, muitas vezes a gente tem que silenciar as vozes externas e seguir com o nosso propósito, né? Então, é muito interessante, acho bem, bem legal. É verdade mesmo. Que eu falo muito com meu amigo, às vezes a gente tem que excluir todos os ruídos, porque quantas vezes a gente escuta, né, das pessoas, não vai dar certo, mais um fazendo isso. Então, acho que o fato que você falou do filme, eu achei interessante, e da persistência dele, né, que eu acho que o empreendedor é isso, né, a persistência, é fazer, às vezes, tentar algo novo, mas persistindo naquilo que ele sabe, ele acredita, acho que ele tem um propósito, fala, não, é isso que vai dar certo, é isso que eu vou fazer. Exatamente. E a gente olha o filme ali, na época que a gente foi assistir, não dava nada pelo filme, porque é uma produção, né, que não é o comum que a gente está acostumada, mas é muito bem feito o filme, então ele tem um design legal e a história, enfim, né, é muito bonita. E depois acabou me direcionando para eu ver, porque ele tem uma palestra, acho que de 10 minutos, ou a pessoa mesmo, né, que eu nem vou falar, nem vou me atrever a falar o nome, porque é um nome indiano, então é um nome bem mais complicado, né, a pessoa que originou o filme, mas ele tem um TED Talk que chama, que é bem bacana de ver, que é uns 10 minutinhos, e ele fala desse projeto dele. Eu vou ver depois. Eu adoro as palestras do TED. Vale a pena.
Essa pergunta não estava no que eu mandei para você, né? Mas vamos lá. Para você, o, o que é empreender no Brasil hoje? E o que você vê de oportunidade e dificuldade? Deixa eu pensar. Empreender no Brasil é persistir. Porque o que acontece? Como eu estava falando antes, a gente tenta muitas coisas e nem sempre dá certo. E o fato de não dar certo não significa que você não vai conseguir. Só significa que você precisa melhorar em algum detalhe, desenvolver outra situação, sabe? E esses filmes, como esse que eu citei, dentre outros que existem, eles me inspiram, porque eu penso o seguinte: poxa, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. A questão é que muitas vezes as pessoas desistem quando estão quase chegando lá, né? Então, eu acho que é esse o caminho, sabe? A persistência para poder focar e não desistir na primeira frustração, que é onde muitos empreendedores acabam fechando as suas empresas por conta disso. Exatamente, gostei. Essa daí não estava no. Mas é que você falou, né? Que você participa. Sim. E é bem isso, acho que empreender no Brasil é a persistência. Já nesse item, para você, uma conquista profissional, uma conquista pessoal. Se tiver mais que uma também, não tem problema. A conquista profissional é poder ter digitalizado a minha consultoria para poder atender o Brasil todo. Eu já fazia um atendimento no Brasil inteiro, porém era com visitas. E agora, com a consultoria digital, a gente pôde proporcionar para todos os clientes, para todos os fabricantes de colchão, um atendimento bacana, personalizado e estruturado através da consultoria digital. E isso acaba gerando menos investimento deles, né? Custos, porque não precisa deslocamento, não precisa hospedagem, uma série de coisas que acabam impactando nos valores. Então, eu vejo que foi um grande passo que a consultoria deu para o meio digital, poder proporcionar a consultoria de alta qualidade, da mesma forma que a gente fazia da maneira presencial, colocar ela de forma digital, para que em qualquer lugar do Brasil possa ser consumida. E o que eu achei interessante que você falou logo no começo, né? Às vezes o cliente tem a dúvida. Ali não precisa esperar a sua próxima visita daqui uma semana, daqui 10 dias. Ele pode mandar pelo e-mail, pelo WhatsApp mesmo hoje, né? Uhum. E você já pode responder ali, ou até marcar uma reunião ali à noite, à tarde, com ele e fechar o assunto. Eu acho que Exatamente. o digital, ele veio, eu acho que veio para ficar, né? Não, E não tem mais volta. aqui na CS nós temos uma plataforma bem estruturada que direciona todo o projeto, todo o cronograma. E ali também tem a oportunidade de eles enviarem alguns chamados, se eles estiverem fora do horário de expediente, por exemplo, ou vídeos explicativos que direcionam naquele item que ele está precisando aprender. Tem o chat online, que durante o dia, se ele tiver alguma dúvida, ele entra no chat, sempre vai ter um consultor disponível ali para atendê-lo. Então, é bem bacana, sabe? Nossa, isso A gente tem acaba... os processos internos e às vezes o empreendedor acha que não tem e só foca no produto, mas na verdade tu tem a venda, tu tem o financeiro, tu tem desenvolvimento de produto e tem a consultoria, no meu caso, né? Então, são vários, tem o marketing, uma série de coisas ali que são intrínsecas dentro do empreender e que, na maioria das vezes, quando a pessoa resolve empreender, ela não pensa nisso, ela só pensa no produto ou na prestação de serviços que ela tem. E tem muita coisa por trás aí, né, que engloba. Eu acho assim, que nem o que você falou, eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa ela quer abraçar o mundo, né? E eu sempre falo, quem faz tudo, quem abraça tudo, acaba não fazendo nada. E tu sabe que na certificação de colchões, os fabricantes, muitos acontecem essa situação, de eles fazem um bom produto, porém eles não têm uma gestão dos seus processos internos. Então, é muito legal ver a transformação quando você faz uma certificação inicial e o fabricante não tinha nada. Tem o produto, né? Porém, ele não tinha nenhuma infraestrutura conforme deveria ser, porque já tive situações que eu fui numa fábrica onde ele estava produzindo colchão num chão de terra batida, sabe? Então, que eles não tinham cuidado com a matéria-prima. E no momento que a gente faz essa transformação na empresa, aplica os processos, os requisitos ali aplicáveis da ISO 9001 e coloca em prática,
a gente começa a ver a estruturação do setor de compras, a estruturação do processo produtivo, e eles mesmos vêm depois falar para nós o quanto foi positivo, porque eram coisas que eles não imaginavam que precisavam, e como isso facilita depois o dia a dia deles, gerando esse histórico. Então, é bacana que eu vejo essa certificação, e não tem como eu não fazer o link, né, porque eles também são empreendedores, e isso reflete tanto no produto deles, quanto depois para o consumidor, que volta naquela questão que nós estávamos falando. No momento que a pessoa vê o selo do Inmetro e passa essa credibilidade para eles, eles se sentem mais seguros em comprar um colchão que tem o selo do Inmetro. Por quê? Porque passou por todo esse processo de reestruturação. E antigamente não se tinha esse controle, né? E às vezes a pessoa também, quando vai comprar o colchão, né, vai comprar o eletrodoméstico, ela vê aquele selo, mas ela não se atenta, e às vezes aquilo lá é só mais um selo para vender o produto. Mas não, ali tem uma segurança, ali tem uma saúde, né? E Tem deixa eu um te desempenho. perguntar, Fernanda, voltando nessa questão da certificação de produto, eu tinha visto que você lançou um e-book sobre a certificação Sim, de produto, né? eu lancei. Como é baseado na RGCP 200? Sim. Eu fiquei que eu fiz. Quando eu comecei acho que em 2015, 2016, fazer a certificação de produto, né? Para fios e cabos. E aí eu falei, eu tive muita dificuldade, eu não nego para ninguém. E tinha um rapaz que sempre me ajudava. A gente trabalhou junto, ele tinha um conhecimento excelente, o Sebastião, em fios e cabos. Aí eu acabei fazendo isso. Aí quando lançou a portaria 200, eu falei, opa, isso aqui é uma oportunidade de eu vou ler, vou interpretar, vou ver. E eu vi o quanto que ela melhorou, né? Acho que o Inmetro, eu acho que ele está vindo para isso, ele está vindo para melhorar e para tentar desburocratizar tudo que a gente tem aí tem muita coisa ainda burocrática, mas acho que tende a melhorar. Aí eu acabei criando o e-book referente toda a RGCP da portaria 200. Acho que é importante. Tá lá, acho que eu coloquei no Hotmart, tá no link da minha Eu bio. vi. Assim, eu acho, assim, o pessoal que leu até agora, que viu, falou que gostou, gostou, tá bem intuitivo. Até esse rapaz que eu falei, o Sebastião, ele mandou mensagem ontem falando, pô, adorei o e-book, tá bem explicativo e tá bem didático. É que eu acho que aí o que falta é isso, né? Que nem você falou do colchões, né? O que falta, às vezes, é o que a pessoa, ela não tem conhecimento, não porque ela não sabe, porque às vezes não chegou para ela. Exatamente, exatamente. Então, transmitir o conhecimento de uma forma simples e prática facilita para quem está lendo, né? Facilita para o fabricante que precisa focar no seu produto, e a gente sabe que eles não dão tanto foco para o conteúdo da certificação. Então, cabe a nós, enquanto consultores, mastigar isso para eles e entregar de uma forma mais leve, para facilitar. E eu vejo Sim, que essa é a missão, né, Fernanda? A gente facilitar o dia a dia dos clientes nesse momento. sim, fazer a melhoria, e que nem eu lá no seu site, eu acho que não lembro qual página lá, tá lá falando da multa de 1,5 milhão. Porque na hora que você fala de uma multa de 1,5 milhão, e ela pode ser até duplicada por reincidência, opa, aí o fabricante assusta, fala, opa, 1,5 milhão, eu fecho minha fábrica se eu tomar uma multa dessa. E se reincidir, eu vou ficar devendo um bom tempo, né? Acho que é importante isso. Eu gostei, porque na hora que você colocou, acho que no site está lá, 1,5 milhão, falei, é assim mesmo que tem que ser, porque acho que assim, hoje o empreendedor mesmo, o fabricante, você conscientiza ele como, ó, isso aqui você pode tomar uma multa, a sua empresa pode quebrar, e você vai responder um processo ainda por um bom tempo, né? Exatamente, exatamente. E a importância de ser, de falar abertamente, né, com eles nesse sentido, de poder mostrar isso que pode acontecer, porque às vezes eles acham que não acontece, ou porque eles não veem a fiscalização da forma que eles acreditam que deveria ser, mas pode acontecer sim, e também denúncia, não é verdade? Não necessariamente uma fiscalização pelos órgãos, né, que fiscalizam, mas sim uma denúncia de algum concorrente, e aí você vai correr o risco. E mais, que nem no Dia das Crianças, né? O Inmetro fez a fiscalização, não o Inmetro, né? O IPEM que fiscaliza. Isso. Não lembro, eu acho que foi mais de 100 mil brinquedos que estavam tinha registro cancelado, sem registro, tinham trazido, eu acho que tinham trazido também da China e não tinha passado pela
pelo laboratório e tudo mais. Uhum. Aí você fala, meu, mais de 100 mil brinquedos que o seu filho, ou até mesmo, né? Eu adoro brinquedo. Sim, eu vejo pelo teu Instagram, tá sempre divulgando alguma coisa ali Então aí você fala, filmes. se o fabricante não tomar cuidado, ele pode sim tomar multa. Exatamente. Um outro detalhe interessante agora que você falou, que eu lembrei, é que está bem alta essa informação agora sobre... Já é antiga nessa portaria, que é a 333, falando da necessidade de colocar as informações do selo nos canais de divulgação, né, nos informes publicitários. E muita gente ainda não coloca. Se você faz uma pesquisa na internet, nos marketplaces, nos catálogos, no próprio site das empresas, elas ainda não estão com essas informações do selo. Então, é um ponto aqui de alerta para que quem estiver nos ouvindo faça isso, porque o que eu já ouvi que as empresas estão fazendo e elas começam a fiscalizar as outras, e aquelas que não estão, elas denunciam. Sim. Acaba virando, que nem você falou, né, da concorrência. Opa, o concorrente está fazendo errado. Tem uma etiqueta errada, não tem uma informação, essa informação aqui não procede, ele vai denunciar. É um jogo. Exatamente, exatamente. E eu penso que é muito também pela questão de, poxa vida, é um investimento que você está fazendo na sua empresa, ao ter uma certificação do Inmetro, né? Sim. Aí tem o fulaninho lá que está fabricando, independente de qual é o produto, né, de qual é o produto, e não está certificado. Então, é uma concorrência desleal. Então, por isso também veio essa certificação, no caso, né, da certificação de colchões, para deixar de uma concorrência justa, porque muitas vezes as empresas acabam fabricando e colocando matéria-prima de baixa qualidade, ou dão uma ludibriada ali na questão da matéria-prima para enganar até mesmo o consumidor, e isso começou a ser visto pelo Inmetro, né? Então, esse também foi um dos objetivos. Por isso a importância de educar o consumidor. Hoje eu ouvi uma frase interessante que eu achei bacana, que não é sobre dormir, mas é sobre acordar em relação ao colchão. Porque a gente fala muito, né? Não, porque você passa 1/3 da sua vida dormindo, então por isso você precisa de um colchão bom, e ali se descreve todos os benefícios do colchão. Mas é também sobre acordar, porque você precisa acordar bem disposto para o dia seguinte. E você só vai conseguir isso se tiver uma noite de sono tranquila e gostosa, para você poder acordar bem disposto no dia seguinte. Então, fazer com que o consumidor enxergue isso, e eu vi algumas reportagens de que o consumidor já está começando a olhar por esse viés, pensando na sua qualidade de vida, na sua qualidade do sono. Então, por isso a importância de ler mais coisas, né, sobre os colchões, sobre a necessidade, o período de troca, uma série de informações que podem contribuir na hora da compra e até na hora da troca do seu produto. Exato. Eu acho assim, quem tiver interesse, né, gostou, tá gostando do bate-papo, vai lá no seu blog e leia, porque tem bastante informação, acho que é bastante informação relevante. Tem. Que a gente está falando do Inmetro, acho que o Inmetro ele faz um papel fundamental no país, porque aí vem aqui a mesma situação, não é divulgado, mas o papel dela é importante, que nem você foi lá e colocou a gasolina e, mas eu estou colocando um valor, mas tá gastando muito o carro. Às vezes é adulterado. Você comprou um brinquedo, mas esse brinquedo aqui não quebrou. Às vezes o registro está cancelado, e por aí vai. O colchonete, né? Foi Exatamente. comprar, não tem um registro. Como assim não tem um registro, não tem um cadastro? Por isso E é ainda interessante, existe isso, né? Por isso que é interessante pegar as informações do selo e divulgar, para que o consumidor também possa acessar o número do certificado. No caso, como o produto colchão não precisa mais de número do registro, a gente orienta que coloque o número do certificado, porque ele consegue entrar no site do Inmetro e verificar realmente a existência daquele certificado. Que já aconteceu em algumas situações, eu recebi, né, algumas notícias de que tinham empresas colocando o número do selo, colocando, né, o selo do Inmetro no seu produto, eles não tinham. Ou estava suspenso, ou até mesmo cancelado, mas eles ainda tinham etiquetas na sua empresa e continuaram utilizando. Eu não sei, né, a empresa, me contaram. Então, é um cuidado que você tem que ter. Afinal de contas, é um produto que você tem num local da sua casa que é fundamental, que é o seu quarto, é o momento ali de descanso, de conforto. Então, você precisa ter um produto realmente de qualidade para que você possa dormir bem, acordar melhor ainda,
né? E ser um ambiente gostoso para você dentro do seu quarto. Tanto que o produto colchão não é só a composição, mas hoje eles avaliam tecido, né? Mas eu digo assim, na hora de comprar, o consumidor ele presta muita atenção na cor, no design, tem várias coisas ali que interferem na decisão do consumidor, e que é isso que os fabricantes têm se atentado para proporcionar uma melhor experiência para o consumidor. E para você, que você falou tem alguma matéria-prima específica que ela é a mais relevante? Ou todas as matérias-primas, tipo a mola ensacada, o tecido, ou não há uma especificidade Eu acho nessas que matérias-primas? fica meio óbvio a resposta, mas no colchão de espuma é a espuma, e no colchão de molas é a mola. É o que são as matérias-primas principais que definem as famílias ali, né, dentro do processo de certificação. No colchão de espuma, a gente vê muito a utilização de isopor, que eles chamam de poliestireno expandido. Então, pode haver ali outros materiais, que inclusive faz parte, né, do processo, ele também é ensaiado. No colchão de mola também pode, então a gente tem ali essa flexibilidade. Mas o importante é seguir essas orientações que pedem as portarias, né? Não ficar colocando coisas que daqui a pouco pode ter um duplo significado, ou que não vá dar uma interpretação correta para o consumidor. Então, as portarias, elas trazem várias informações, inclusive sobre a nomenclatura, sobre a definição das famílias, para que você possa sempre, da melhor forma possível, mostrar a veracidade dos fatos, das informações. Afinal de contas, o colchão é um dos únicos produtos, se não o único, pelo que eu me lembro agora, que você compra e não abre. Você compra e você não abre o produto para ver ele por dentro. Verdade. Você tem que confiar naquilo que está descrito na etiqueta. Verdade. Né? Então, é um cuidado. E hoje também o consumidor, se a gente for parar para pensar, você comprou um produto, está com problema, você vai lá no Reclame Aqui. Aí o site do governo tem também, né? O do gov.br também tem. E eu acho que o mais forte, assim, que a gente pode falar em relação ao consumidor, quando ele pega algum problema, ele vai no Instagram, ele vai no Facebook, ele vai no TikTok, que seja, e aí aquilo acaba destruindo a reputação do fabricante. Exato. Por, às vezes, até assim, besteira que eu digo por uma coisa que poderia, no processo, ele ter sido resolvida. Por uma falha na comunicação, de entendimento, que poderia ser facilmente esclarecida. E isso é uma coisa que eu sempre oriento os nossos clientes, é que já que eles têm redes sociais, que eles acompanhem essas redes sociais, porque ali, ou o cliente coloca alguma coisa e depois fica sem resposta, ele vai ficar reclamando e vai disseminar, porque às vezes acontece isso, né? Quando tu não gosta de uma coisa, tu reclama. Agora, quando tu gosta, nem sempre tu fala. Sim. Então, a tendência de tu falar quando tu não gosta é muito maior do que quando tu gosta. Então, tem que levar em consideração, e as redes sociais é um canal super aberto para expor a informação. E se você gosta, se você não gosta. Então, eu sempre oriento os clientes para que aqueles que tenham as redes sociais, que eles acompanhem de perto tudo que é colocado, os comentários que são feitos nas redes sociais, para que eles possam dar o devido valor ao consumidor e aquilo que ele está questionando. Tanto valorizar quando for uma coisa positiva, como também conversar com ele depois se for alguma coisa que não é tão legal. Legal. Deixa eu só ver. Eu acho que eu fiz todas as perguntas, na verdade, né? E a última aqui que eu estava lendo, que eu acabei de olhar. Um objetivo que deseja alcançar nos próximos anos, pessoal ou profissional? Em relação aos objetivos, para o próximo ano, eu quero lançar mais treinamentos online, porque a nossa missão, enquanto CS Consultoria, é criar metodologias de fácil aplicação para o cliente. E sempre relacionando e conectando com o desenvolvimento humano. E com isso, desmistificar aquele conceito de que qualidade é chata, de que qualidade é complicada, e que essas normas têm muitos termos técnicos. Então, dentro dos nossos treinamentos, a gente busca sempre trazer a praticidade, a simplicidade na fala, para justamente poder atender todo o público, porque às vezes vão ter fabricantes mais instruídos, outras vezes tem fabricantes menos instruídos, mas que precisam da informação. Então, o nosso foco é levar a informação até eles de uma forma leve e tranquila. Então, um dos meus objetivos para 2021 é conectar mais o desenvolvimento humano com a qualidade
e trazer novos treinamentos para que eles possam ser consumidos a hora que o cliente desejar. Legal. Porque quanto mais o cliente fica sabendo, quanto mais o consumidor fica sabendo, melhor para a gente, né? E o que eu vejo, assim, de todo mundo que eu estou conversando, é que, tipo assim, se você trabalha com colchonete, aí você tem um concorrente, mas mesmo assim os concorrentes acabam se ajudando. Eu vejo muito isso. Ah, não vou passar informação. Não, porque às vezes a dúvida da pessoa também é a sua dúvida e pode se resolver junto. Eu acho que a Exatamente. qualidade é isso. Eu acho que tem campo para todo mundo, tem nicho para todo mundo. Que nem quando a gente conversou, vou ser sincero, de especialista em colchões, eu não tinha visto ninguém, né? Eu tinha conversado com você e eu só tinha visto uma certificadora de colchões e colchonetes. Eu falei, nossa, olha como que mundo pequeno, né? Mas aí que eu comecei a ler, aí eu fui no blog, aí eu fui no Instagram, no LinkedIn e tudo mais. Eu falei, não, agora, aí que eu comecei a me interessar pelo assunto, porque às vezes a informação não chega, não porque a gente não quer, porque a gente às vezes nem sabe que tem aquilo. É que nem quando você vai comprar um carro, né? Ah, eu vou querer um carro branco. Aí você nunca tinha visto um carro branco na vida, mas como você focou naquilo, você vê carro branco em todos os lugares. Ou uma mulher grávida, você não, né? Mas eu, quando engravidei, como meu foco era estava grávida, aquela coisa, eu via pessoas grávidas o tempo todo. Por quê? Porque teu olhar se volta para aquilo. E foi isso que deve ter acontecido com colchões. Você trabalha aí com certificação de produto em outro ramo, então nunca tinha parado para olhar e prestar atenção na parte de colchões. E quando a gente conversou, o seu olhar expandiu. E aí você começou a identificar. Sim, é verdade. Porque por mais assim, a minha parte é mais de fios e cabos, mas assim, a portaria 200 é para todo mundo, né? Então acho que vamos olhar agora pro colchão, vamos olhar agora para o eletrodoméstico. E tem muita. Hoje eu tava fazendo a lista, né? De todos os produtos, tem mais de 150 produtos compulsórios. E as pessoas não sabem, eu acho que se souber 10 ou 15, é muito. Exatamente. Então, não só na parte de colchões, mas em outros produtos, acompanhar, o consumidor tem que acompanhar esse movimento para poder entender do que está falando, do que estão falando, entender a importância desse selo e até para ele ser um fator decisório na hora de escolher o melhor produto, né? Aquele que tem selo e aquele que não tem. E às vezes aquele que não tem, ele é mais barato, mas será que ele tem uma qualidade assegurada? Né? Então, ter esse senso crítico, esse olhar crítico é importante para o consumidor quando ele for comprar algum produto, sempre olhar para ver se tem o selo do Inmetro, se é necessário, né? E a partir dali tomar suas decisões. É isso aí mesmo. Acho que o consumidor é a fonte principal nossa para conhecimento, né? Com certeza, eu vejo que o objetivo de qualquer certificação compulsória geralmente vem das demandas dos consumidores, de quem está utilizando o produto, das reclamações, dos problemas que foram identificados. Então, seguindo por esse caminho, é importante que eles estejam atentos a tudo que eles estão vendo, até para reclamar lá no Inmetro e ver se tem alguma demanda, porque é a partir dali que eles definem, né, a estratégia de outros produtos compulsórios, como também disseminar esse conhecimento, né, da importância de ter o selo, da importância de comprar produtos com selo, e não só ir pelo preço, que ainda é uma questão que as pessoas acabam, né, se decidindo pelo preço e não pela qualidade. Falando em selo, eu fui eu não vou falar o nome, né? Mas eu fui agora como que eu vou falar para não falar o nome? Eu fui comprar fios e cabos. Fui num lugar que vende fios e cabos. Entendi. E lá tinha tipo um panfletão mesmo, explicando o que cada coisa do selo do fios e cabos representava. Eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha visto aquilo. Aí eu falei, por que não se faz isso para os outros produtos? Tanto na educação do consumidor, quanto na educação do fabricante, de ver a necessidade de deixar os seus representantes, os seus lojistas e distribuidores mais munidos de informação sobre a certificação, sobre o selo do Inmetro, porque isso vai refletir lá na ponta quando eles forem conversar com o consumidor e falar sobre o produto e uma série de coisas. Ainda se fala muito sobre as funcionalidades do colchão, os benefícios do colchão, mas também levar essa informação sobre a certificação, porque isso é um ponto de decisão e que eu vejo que existem consumidores que já estão começando a olhar para isso, mas ainda existem aqueles que não sabem, né, que precisam
ser acordados para esse movimento. Eu acredito que esse bate-papo que a gente está fazendo, acho que é muito importante, né? Acho que muita gente vai escutar, muita gente vai ver também. E é isso, é distribuir a informação para que chegue para quem precisa escutar. E também Exatamente. para quem, às vezes até a pessoa que não tem interesse, ela escuta e fala, opa, nunca tinha pensado, nunca tinha visto, não sabia que existia isso para colchões, para fios e cabos e tudo mais. E olha que interessante, no meu canal do YouTube, eu tenho vários vídeos lá, inclusive algumas lives que eu fiz, enfim, que eu fiz no Instagram e repliquei lá. E em determinado momento, uma empresa me ligou do Rio Grande do Norte e dizendo assim, Camila, eu assisti a tua live e eu percebi que eu estava fabricando colchão errado, eu tive que parar de fabricar para poder me regularizar. E aí ele trouxe exatamente trechos da live que eu tinha feito. E eu pensei, nossa, que interessante que as pessoas estão olhando, estão vendo, né, a informação e que de alguma forma, mesmo eu não estando lá presencialmente, eu estou conseguindo ajudá-los a tomar consciência daquilo que precisa ser feito. Então foi um feedback que eu tive bem interessante, porque às vezes a gente bota os vídeos no YouTube, né, divulga a informação, mas tu precisa aprender a medir se aquela informação está chegando para quem precisa. E quando a gente recebe essas ligações, a gente ficou muito satisfeito de ver que realmente aquela live que foi instrutiva, né, foi instrutiva para ele e ele pôde aplicar já na fábrica dele, mesmo não tendo ainda a certificação. Mas aí ele percebeu que precisava parar de fabricar de uma determinada forma, porque senão ele estaria irregular. Legal. Mas eu acho que é isso, né? Quando a informação chega para uma pessoa que não conhece, que nem do e-book, amigos, né? Mandou para mim, Fer, eu li o e-book e não sabia nada. E aí você fala, é isso, eu quero que... Por isso que eu pedi para você ver, ler, porque eu acho que a informação ela tem que ser passada. Eu falei, para quem você puder passar essa informação, passe. E o que a gente está fazendo hoje, e o que você faz no site, você faz no LinkedIn, é isso, né? É passar a informação, é disseminar a informação para que chegue para todo mundo. Exato, e muita gente ainda não se ligou que mudou essa portaria, porque antes era 118. Sim. Então, eu vejo, quando eu faço as auditorias internas, que é um dos nossos produtos também, que lá na listinha mestra deles de documentos externos ainda está a portaria 118. E já não está mais em vigor aquela, né? Já foi revogada e agora está o RGCP 200. Então, são detalhes que passam despercebidos, sim, por eles. Então, eu vejo que é muito bacana o nosso papel enquanto consultor de orientá-los. E eu vejo que esse e-book veio para contribuir, somar realmente com esse aprendizado das empresas, né, que possuem alguma certificação compulsória. Acho bem legal. Legal, agradeço. Olha, eu adorei o papo. Passa rápido, né? Passou, acho que foi 1 hora ou mais, não marquei ainda. Eu queria agradecer a você, mas antes de agradecer, eu queria falar onde as pessoas, né, que estão escutando ou vendo, ela pode encontrar a Camila e a CS Consultoria, né? Para nos falar conosco, então, nós temos as nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook, que é @csconsultoriagt, o nosso canal do YouTube, que é CS Consultoria, e também o nosso site, várias informações, tudo que vocês precisam saber sobre a certificação de colchões, e também os nossos canais de comunicação, ali o WhatsApp, e-mail, para entrar em contato conosco e tirar alguma dúvida. Legal. Agradeço, então, de coração mesmo. Acho que foi muita informação. Acho que essa troca de bate-papo é essencial. Teve muita informação, que fora o que estava aqui nas perguntas, eu acabei fazendo outras, que é o que eu falei, né? Conforme o papo vai evoluindo, aí vai surgindo outras perguntas. Agradeço pelo tempo que você teve, né? A gente já tinha marcado, foi excelente. E só tenho a agradecer mesmo. E para o pessoal, escute, compartilhe com as outras pessoas, que eu acho que vale a pena. E se assista também, Hora da Qualidade, no Instagram. E você me encontra no @jfersuzana e no LinkedIn como João Fernando Suzano. Se tiver dúvida, pode procurar pela Camila, né, Camila? Sobre colchões. E a gente está aqui para somar, acho que tem lugar para todo mundo. Agradeço mesmo de coração. Te agradeço também, Fernando, a oportunidade, e foi muito bacana poder trazer
tanto falar sobre a consultoria, como falar sobre empreendedorismo, que é um assunto que eu amo de paixão. A gente pode fazer um podcast só para falar sobre empreendedorismo, né? Legal. Porque é uma coisa que eu realmente acho bacana e eu vejo a necessidade de falar sobre esse tema. E foi interessante a gente poder transitar entre esses assuntos, sim, até porque a consultoria e a qualidade se faz com pessoas. Então, ter a oportunidade de poder falar sobre o nosso trabalho e também sobre algumas questões da nossa vida, eu acho que contribui e a gente se conecta mais com as pessoas também. Então, muito obrigada, para mim foi um prazer participar aqui contigo. Eu que agradeço. E fica então o convite para a gente fazer um de empreendedorismo. Legal. Porque eu estava até falando com a minha namorada, o crescente, né? A crescente as mulheres empreendendo. E tem que empreender. Acho que quem tem esse espírito ou gosta, acho que vale a pena. É a persistência, que nem você falou. É desafiador. É, né? Desafiador. É desafiador, mas vale a pena. Mas acho que vale a pena se você gosta. Acho que assim, o principal é você gostar do que você faz, né? Mas e ter um produto bom, né? Ter um produto, um serviço que você perceba que realmente está fazendo falta no mercado. Sim. Eu acho que nem colchões e colchonetes, eu não vou mentir, foi a primeira que eu vi, foi você. Obrigada, é essa a ideia. Então, agradeço mesmo. Então, pessoal, segue a Camila, me segue, e a gente vai se falando, e fique ligado para os próximos episódios. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.